lá com o doutor e tá cuidando do joelho. E se tem uma coisa que o povo me pergunta é a respeito de joelho nesse programa, que faz o maior sucesso, porque quase todo mundo tem um probleminha no joelho ao longo da vida, né, doutor? Doutor, chega aqui. Seja muito bem-vindo, pode vir para cá. Muito obrigado, seja mais uma vez por me receber, pelo convite. E a gente sempre tem assunto, porque ó, o doutor já está aqui para explicar melhor para a gente como é que funciona e que questão é essa com o nosso corpo, com o nosso joelho e principalmente articulações, que a gente sempre tem problemas. Ao longo da vida vai surgir algum probleminha. Como tornar os nossos joelhos mais jovens? Essa foi a pergunta mais comum. Né? Essa foi. Sem dúvida, assim, doutor, como é que eu posso prevenir? Eu não quero remediar, eu quero prevenir. Isso é muito bom, porque esse assunto que a gente traz hoje é o que a gente conceitua como a terceira geração da medicina. Seria uma nova era que a medicina vem vivendo, com foco nos processos regenerativos e não em drogas, que tem seus efeitos colaterais e tudo aquilo que a gente já conhece. Então, prevenir mais do que nunca é melhor do que remediar. Então, a gente fica super interessado, né? Com qual idade é que a gente pode começar esses cuidados aí com o joelho? Em que momento a gente já tem que ficar de olho para a gente depois não ter que só tratar as consequências? Ao contrário do que se pensa, quanto mais cedo, melhor. Então, o equilíbrio funcional de um membro como um membro inferior, ele é importantíssimo para nós. Tanto em crianças, quanto em adolescentes, adultos jovens e principalmente nos idosos. Então, passar por um processo de realinhamento dessa postura corporal é o mais importante. Para isso, a gente tem a quiropraxia, a gente tem baropodometria, a gente tem termografia. Hoje já são várias as possibilidades de avaliação para diagnosticar tudo isso. E o mais importante, então, quando você pensa nesse reequilíbrio funcional, é você procurar isso o mais rápido possível. Não deixar que a dor apareça como primeiro sintoma para correr atrás daquilo que você precisa fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui, que apareceu agora na tela alguns desses, seriam formas de proteger ali já o joelho, é isso? Isso, se você chega comigo e diz assim, doutor, eu gostaria de prevenir, eu não quero deixar que a coisa piore, e eu já tenho mais de 35 anos, por exemplo. Essa é uma combinação de substâncias que a gente faz, que são chamadas condroprotetores orais, porque são colocados em cápsulas, ou até essa formulação específica foi uma formulação criada por mim, em uma parceria com a Amazônia Fórmula, uma farmácia de manipulação, em que a gente combinou a glicosamina, a condroitina, ali tem um errinho pequenininho, o ácido hialurônico e o colágeno. Com isso, não é de aplicar no joelho. Não, esse é de tomar. De tomar, que é para prevenir. Aí conta pra gente o que cada uma dessas substâncias pode fazer pelo joelho, doutor. A glicosamina especificamente é a proteína da qual a cartilagem é feita. A condroitina potencializa então a absorção disso. Quanto mais eu aumento a oferta de matéria-prima, menor o risco eu tenho de danificar essa cartilagem. Por isso é que é preventivo. Você aumentar a chance de que ela se regenere sem morrer. Porque depois que morre não tem mais jeito. Então, antes que isso aconteça, a gente age evitando que aconteça. O ácido hialurônico é o líquido, é a base do líquido que faz parte dos lubrificantes que a gente tem dentro da cartilagem do joelho. Por isso é que a gente vai falar mais à frente. Ele é uma das substâncias que é a verdadeira revolução dessa terceira geração da medicina. Porque é ele que devolve, mesmo em pacientes idosos, a capacidade de fazer atividades físicas, e a gente vai mostrar muito isso, independente da idade. Vocês vão ter uma surpresa no final, a gente fez um vídeo bem legal, com alguns resultados recentes que a gente teve, e que vão deixar vão colocar as pessoas para pensar nessa revolução que é você saber que, apesar de alguns problemas, você pode sim fazer qualquer atividade que queira fazer, desde que se determine a fazer. E o colágeno, que é o último, só para não fugir aqui da linha, por questões óbvias, contribui para a saúde de ligamentos, tendões e todas as estruturas que são formadas por tecido conectivo. As pessoas falam muito, né, sobre o uso do colágeno, essa questão toda, e a gente vê duas substâncias aqui que principalmente a gente ouve muito falar quando a gente fala de cuidado com a pele também. Exato. Não é? A beleza da mulher, é o cuidado chamado tecido de sustentação. Então já vai ajudar também, né? Eu já gostei desse negócio. A gente já gosta desse negócio. Então tá aí. Essa é uma fórmula que vocês utilizam, né, criada pelo senhor para poder
poder Chegou no consultório, você recebe essa prescrição. Para poder você prevenir, exatamente, a partir dos 30 anos, 35 anos, né? Então tá aí. E a gente vai falar agora sobre fortalecimento muscular. É obrigatório? Ah, com certeza. A gente costuma dizer... Ou tem que preparar esse corpo para depois fazer? Como é, doutor? Você pode seguir dois caminhos. Ou você pode realinhar a tua estrutura física primeiro, e aí lança a mão de quiropraxia, RPG e pilates. Como você pode partir direto para a infiltração com o ácido hialurônico, e é por isso que vocês vão ver, a gente vai falar muito dele. O ácido hialurônico é a substância do momento, tanto na estética, pelos preenchimentos faciais de harmonização, quanto para o joelho, para fazer o joelho ter de novo a lubrificação dele. Aqui a gente fez uma apresentação breve do que seria então o ácido hialurônico dentro do joelho. O que ele traz de melhor? Então, basicamente, ele melhora a lubrificação. Você imagina que você tem um joelho que começa, pelo processo natural de envelhecimento, a secar. Ele perde o líquido. E é como o motor de um carro, dona Ray. Ele começa a secar, sabe bem disso, que a gente vai tratar o dela assim agora. É o motor de um carro sem óleo. Então, a gente precisa repor esse óleo o mais rápido possível, antes que outras estruturas sejam lesionadas. Por isso que é preventivo. Ele ocupa, então, esse espaço vazio que vem consequente à falta desse líquido que deveria existir. Redistribui com isso a carga, é mais ou menos assim. Você tem um joelho seco, ali que começa a bater osso com osso, então você coloca esse líquido para que ele se distribua e funcione, redistribuindo cargas, melhorando o potencial de amortecimento e trazendo um conforto para todas as estruturas que estão ali dentro, meniscos, ligamentos e todo o resto. E por último, isso talvez seja o mais importante, que é a ação biológica dele. Lembra que a gente falou da glicosamina, que era dada por via oral? E ela é a matéria-prima para a síntese de nova cartilagem. Então, para que eu consiga carreá-la e entregá-la lá na cartilagem, eu preciso desse líquido para captar essa glicosamina na membrana que recobre o joelho e levar até ela, porque ela não é um tecido que recebe sangue. Então, quem faz essa nutrição é exatamente esse líquido. Então, imagine você estar sem esse líquido e sofrer com a ausência de tudo isso. É o que a gente conhece como uma evolução inicial para a tão temida artrose. Que eu achava até que esse ácido hialurônico tinha que injetar. Não, você não, tem esse essa... é injetável. Aquele tem que a gente falou primeiro são comprimidos. Quer dizer, cuida de uma forma, de alguma forma, vai melhorando tudo, né? Isso pode ser feito com anestesia local, no consultório, no momento da sua consulta. Tudo isso é resolvido logo no primeiro tempo. E esse, no caso, esse ácido hialurônico injetável é indicado para que casos, doutor? A gente tem várias opções. Hoje, vem se ampliando gradativamente essa incidência de pessoas que podem usar. Pessoas do pós-operatório, seja de lesões de menisco ou de ligamentos, não de prótese, porque aí já houve a substituição, então não tem muito sentido, mas para todas as outras cirurgias do joelho, com certeza. No caso dos meniscos, a gente repõe mais ou menos 30 dias depois da cirurgia, e no caso de reconstruções ligamentares, de 5 a 6 meses depois. Pacientes reumáticos, ou seja, que tem uma doença reumática que degenera a articulação, ele também, por todas essas funções, funciona como um remédio natural. Isso é uma coisa importante de se dizer. Nada disso é droga. Tudo isso é uma reposição. Então você está colocando de volta algo que foi perdido com o tempo. Que o seu corpo tinha Exato. E que perdeu. Ninguém está colocando efeitos uma coisa colaterais estranha não existem. Corpo. Aí o senhor falou aqui nos problemas reumáticos. E a gente sabe que aqui na nossa região é muito comum. Não sei por qual motivo. Mas o reumatismo, a artrose, todos esses problemas que são voltados. E quando a gente faz, tem um exame, né? Que a gente faz, que até indica ali se a gente já tem uma tendência, se já tem alguém na família. Então, grande parte da população tem esse problema. De que forma isso pode ajudar também? Existe sempre uma constituição genética a se avaliar. Mas, em linhas gerais, a gente não sabe exatamente. A gente tem alguns marcadores genéticos que denunciam se aquela pessoa pode ou não ter um problema no futuro relacionado a doenças autoimunes, e dentro dessas estão as reumáticas. Mas é uma questão de uma análise normalmente feita depois que a doença se manifesta. Depois que se manifesta. E aí a gente consegue fazer muito pouco. Se a gente age com isso logo no comecinho, a gente previne
que aquele joelho se degenere e evolua para um quadro super ainda pior, importante. né? Porque muitas vezes a pessoa que tem artrose, ela só desconfia depois de mais de 10 anos que já está sentindo, é que vem o diagnóstico, né? Na minha família eu tenho casos da minha mãe, e aí eu comecei a identificar que a dor que eu senti, às vezes, na perna e nos dedos da mão, já é artrose. Quer dizer, me ajudou a verificar que talvez um dia eu possa, né? Mas a gente já fica ligado quando tem casos na família. Com certeza você conhece ou tem alguém próximo que tem essa queixa. Né? Tô quase todo mundo. Essas observações que a gente colocou são relacionadas à escolha do tipo ideal de ácido hialurônico a se implantar. Ah, tem vários tipos. A gente vem tendo um boom de indicações e é muito importante que todo mundo que está assistindo a gente agora entenda que é preciso exigir daquele profissional que indica um certo conhecimento de causa. Então, você tem que calcular muito bem qual o peso molecular ideal para o caso do paciente, qual quantidade ou volume usar dentro daquele joelho e, principalmente, isso é o mais importante, evite fazer, se não incluir como parte do tratamento, o acompanhamento do reforço muscular. Isso que eu queria entender, como é ele sozinho não faz milagre, entendeu? A gente precisa orientar esse reforço muscular bem feito para que a gente consiga ter o resultado final. A durabilidade da aplicação tem direta relação com esse reforço. Quanto mais forte você tornar a sua perna, seu membro inferior, mais tempo o ácido tende a durar. Portanto, não é só fazer uma aplicação. Além da aplicação, o mais importante é fortalecer sob orientação. E aí a gente trabalha em conjunto com os profissionais de educação física, que significa traçando exercitar, uma estratégia de fortalecimento específico, determinando quais músculos vão ser trabalhados, em que intensidade, com que frequência. E aí é por isso que a gente tem protocolos que podem ser de 1, de 2 ou de até 3 anos de acompanhamento. Então percebe que é uma coisa a curto também, mas muito mais a longo prazo. Olha, como é importante. Agora me explica uma coisa, todo esse tratamento faz crescer uma nova cartilagem? Pode fazer? Como é que a gente pode, assim, de uma forma mais clara para quem está em casa, quem é leigo, assim como eu, o que acontece dentro do joelho com todo esse tratamento que vocês oferecem? Pois é, cartilagem é como um tecido nervoso, ela não se regenera. Por isso é importante prevenir. Se você espera que o dano articular seja muito extenso, isso que já perdeu não tem mais volta. E, infelizmente, os graus moderados ou graves de artrose já têm um quadro clínico pior. Mesmo melhorando significativamente, exigem uma atenção, e a gente vai mostrar alguns casos aqui, de pessoas que chegaram a já estar de cadeiras de roda, mas mesmo assim foram beneficiadas pelo uso. Por isso é que eu disse antes que eles vêm ampliando essa gama de indicações. Mas o conceito que precisa ficar é de que a gente ainda não conseguiu cientificamente, de uma forma plena, reproduzir célula cartilaginosa. Então, o melhor é prevenir e evitar que o dano aconteça. E essa suplementação que o senhor falou ali, ela pode ser tomada depois que começa, para poder prevenir? Toma direto, assim, ou é por um certo período? Isso é uma pergunta extremamente pertinente. É para a vida toda. Você não para mais porque é uma reposição. O teu corpo tinha essas substâncias nele próprio e foi perdendo com o tempo, pelo processo natural de envelhecimento. Então você coloca de volta coisas que ele perdeu e por isso você precisa colocar de volta por todo o tempo possível. E o que é mais importante não é só fazer a suplementação, é dizer que não há efeitos colaterais de nada daquilo que a gente escreveu, porque são coisas naturais que estavam no seu corpo, assim como o ácido hialurônico, que foram plenamente devolvidas. Essa é a questão. Pronto, aí o senhor disse que tem alguns exemplos, Aqui, só para falar um pouquinho mais sobre o fortalecimento, a gente pegou essas imagens de atividades físicas específicas, direcionadas, mas que parecem diferentes, mas não são, trabalham a mesma musculatura, que é o que a gente chama de antigravitacionais, glúteos, quadríceps da coxa, o tríceps sural, também conhecido como panturrilha, e os paravertebrais ali da coluna, além dos glúteos, que estabilizam o nosso tronco. O trabalho visa primeiro fortalecer esses músculos, te dando equilíbrio, e isso é importante principalmente nos idosos, porque imagina, quantos de nós aqui já não vimos idosos caírem
e quebrarem um punho, um ombro ou até o quadril e terem problemas sérios com cirurgia depois e da tudo. queda, né? Pra Como pessoa essa se recuperar, é muito essa terceira geração visa não operar mais ninguém ou agir de forma preventiva, esse trabalho serve principalmente para que eles tenham mais controle do corpo e na hora de serem submetidos possivelmente a um trauma de queda, eles tenham o potencial de se estabilizar e evitar a queda. E além de prevenir a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, e a osteoporose. Então é muita coisa sendo remediada ao mesmo tempo. E é isso que é legal. Eu estava até ouvindo que o quanto a gente não ligava para essa questão muscular da panturrilha, né? E o quanto ela está associada ao seu bem-estar e à saúde do seu corpo e à sua autonomia que você vai ter lá na frente se você cuidar dessa saúde. A gente dizia, panturrilha não. A gente até brincava que o pessoal malhava, não malhava a panturrilha, né? Existem alguns conceitos que dizem que a panturrilha é como se fosse o segundo coração do nosso corpo. Eu fiquei com medo de falar isso. Porque o primeiro joga o sangue para a extremidade e a panturrilha contraindo joga o sangue de volta para o coração. Então eles fazem esse fluxo de ida e volta. Isso é realmente explicável. Não sei se provável, mas é algo que a gente realmente vai explicar. A gente pulou, essa é a imagem que eu ia deixar para o final, era meio que uma surpresa, mas essa senhora tem 91 anos de idade e começou a fazer atividades físicas de musculação agora. Esse é o depoimento dela, dizendo o quanto ela melhorou. Olha só, com 91 anos. De onde é essa senhora, será? Ela é do Nordeste, interior do Nordeste. Olha, brasileira. Olha, doutor, eu até sugeri para a gente fazer uma matéria que eu vi em muitos casos idosos fazendo exercício, mesmo sentado na cama, entendeu? Sim, sentado na cama, exercitando com o peso do próprio corpo. O ano passado eu sugeri essa matéria, só que eu perdi esse vídeo, que era de um personal trainer, né? Que trabalhava só com essa faixa etária. Né? E dessa forma, com pessoas, né, acima de 80 anos, 90, e não são aquelas pessoas que correm na rua, são as pessoas que estão na cama e o quanto são importantes. Né? Achei muito interessante e agora o senhor traz exatamente o que eu tinha sugerido e que eu perdi. E está aqui, ó, a dona Valdelice. Olha aí, aos ela é só um dos exemplos. A gente teve, eu não sei se eles vão conseguir rodar o vídeo completo, mas a gente tem uma sequência de pessoas que fizeram, por exemplo, o ácido hialurônico e que saíram de cadeiras de roda, começaram a andar, passaram a fazer atividades físicas regulares e mudaram de vida radicalmente. Muito bom, isso, né, sem cirurgia. Acho que a mensagem que a gente tem que deixar para todo mundo é, primeiro, previna, não espere que aconteça. Segundo, não pense que a sua idade é um fator limitante. Seja um idoso ou até uma criança. E essa história de não tem jeito? Não existe mais. A medicina, essa medicina da terceira geração que a gente defende, e o ácido hialurônico é muito isso, devolve qualidade de vida, te devolve potencial de vida. Isso, sem dúvida, é a melhor coisa que a gente pode entregar para alguém. Vamos ver o vídeo? Pode ver, minha diretora? Coloca aí pra gente. Aquele mais completo. Com áudio, vai, pro pessoal de casa. Mola da Silva, estou com 91 anos. A academia tem pouco tempo que eu comecei. Eu estou adorando. E quero continuar. Enquanto eu tiver força, meus 90 anos, mas graças a Deus estou forte, eu não troco meu sempre senhora de 40 anos. Não troco mesmo. Gente, ela não fazia academia antes, ela não é aquele rato de academia que chegou aos 90, não, gente. Ela começou a fazer há pouco tempo. Não, sim, ela possivelmente recebeu parte de um protocolo que é exatamente esse que eu lhe falei e que fez com que ela se estimulasse a isso. Gente, que história a gente passou da época de indicar para idosos apenas a hidroginástica. Antigamente se dizia isso, não, vai fazer hidroginástica, musculação é muito arriscado, pois hoje a gente sabe que o segredo da boa saúde tem a ver com a massa muscular. Então exercícios de carga, como a musculação, são os únicos que te entregam um reforço de massa muscular. E quanto mais massa muscular, mais saúde. É isso que a gente já defende há um tempo, mas que agora vem se confirmando. Né? E a gente tem, ela é um exemplo, mas a gente tem, porque a gente não conseguiu rodar o vídeo todo, mas a gente tem pelo menos umas 12 pessoas, desde crianças até idosos, que já foram beneficiados com essa técnica. Acho que isso essa é a mensagem principal, é o que a gente faz aqui, né, dona Raia? A gente traz informação útil e no maior alcance possível
E principalmente, se você tiver medo, viu, chefão? Não tenha medo do ácido hialurônico, não. Pode... Dói um pouquinho só para anestesiar, por 3 segundos. Mas o benefício que você ganha é algo tipo tornar o teu joelho 20 anos mais jovem. Então é outra vida, realmente. Doutor, antes da gente dar aqui as redes sociais, doutor, a gente conseguiu resgatar, tem um outro vídeo, vamos ver? Tem mais um vídeo, doutor, bora assistir. Bora, Marluz. Olha só. Marluz é bronca. Próximo do povo. Pessoal. São 6, viu? É pra se ferrar. Esse daí até eu sinto dificuldade de fazer, doutor. Meu Deus, e tá carregando peso mesmo. Quantos Não, você já tem? se a gente presta atenção no áudio, a pessoa que está falando diz assim, será que eu vou conseguir levantar isso? Ou seja, quem comenta ainda faz esse... Gente, muito peso. E ela tá lá, e fazendo o exercício da forma correta, porque é super difícil Do jeito de fazer. que é, De vez em quando, o professor tem que brigar comigo que eu tô fazendo Joelhos, errado. coluna, tudo direitinho. Tudo certinho. Parabéns, olha só. É tão bom ver as pessoas redescobrindo o seu corpo, redescobrindo que podem ter saúde, porque a gente vê o pessoal, às vezes, passou de 50, não tem mais idade pra isso, não. Não vou fazer. Não, gente. Quem tá hoje com 50 anos, se Deus quiser, vai viver mais uns 30 e tantos, 40 anos. Então tem que ter qualidade de vida. Tem aquele vídeo que tem outros pacientes? Não, eu não sei se a gente tem outro, minha diretora, aí? O vídeo que tem os outros pacientes, ele tá pedindo aqui. Foi o último que a gente enviou. Esse era bem legal. E estão ajustando lá. Vários exemplos, além desses, que são bem... E para incentivar quem está em casa. Exatamente, a gente tem muito público do Magazine. E às vezes a gente mesmo quer incentivar a mãe, por exemplo, eu fico numa luta para incentivar minha mãe a fazer exercício, entendeu? Mas ela ainda é muito relutante, entendeu? Ela tem vergonha porque a roupa de academia tem tudo isso, vendo né? A gente hoje, ela vai ver, porque eu vou mandar para ela, tá noutra cidade. Tá vendo, ela já está pensando diferente. Não é? Vamos mostrar outro, tem outro vídeo, bora mostrar, minha diretora. Meu nome Esse é o resumo de tudo. Estou com 91 anos. A academia tem pouco tempo que eu comecei. Eu estou adorando. E quero continuar. Enquanto vida eu tiver que linda, né? Linda. 6 meses de cadeira de rodas. Essa saiu do andador, já andava com auxílio. Ele nem andava sozinho. Você vê, e o que é mais legal é a cara de felicidade das pessoas que participam disso. Eu acho que é essa mensagem maior que a gente tem que passar para todo mundo. Todos esses fizeram o ácido e foram agraciados com isso. Olha só que exemplo. Olha só. De novo, ela mostrando pra gente como se faz, né, um levantamento. É uma aula. E eu acho que depois que... E a gente tem que dar o exemplo, né? Eu também já operei o joelho. Esse é o doutor lá malhando, hein? 4 vezes. Porque não adianta só falar, tem que mostrar pelo exemplo, exatamente, né, é isso aí. Seja o exemplo, é uma mensagem que a gente sempre deixa. E eu sei o quanto a pessoa fica triste quando ela tem algum problema no joelho, aí que ela se percebe ali numa situação em que ela vai perder movimentos, é horrível, exato. Ela fica muito triste. E aí aquele sorriso que a gente vê de alguém que vê que vai continuar tendo, não é? A independência de fazer os seus aquela senhora especificamente é do interior do Amazonas, ela é agricultora e a única coisa que ela queria era poder chegar na horta dela e colher tudo aquilo que ela plantou. Meu Deus. E hoje ela tem uma felicidade extrema e todas as vezes essa alegria dela contagia a gente e faz a gente ficar muito feliz. É verdade. Doutor, vamos passar então o seu contato, tá aparecendo aqui na tela, né? Tem o Instagram também. Seriam os telefones de contato ali. Para quem quiser ver mais de tudo isso, a gente todo dia publica muita coisa em relação não só a esse assunto, mas a vários outros, com muito resultado, com muito antes e depois, que eu acho que é isso que estimula, né, as pessoas a sentir que aquilo que acontece com outras pessoas pode acontecer com ela também. Então, o Instagram e o meu site, o site dá direto acesso a um blog que tem várias matérias, vários arquivos, muita foto, muita matéria para que as pessoas se informem e tomem coragem, principalmente, de seguir nesse mesmo caminho. Ó, tá aqui, ó, Clínica, o Instagram é Clínica DR Rafael Benoliel. Porque toda vez que ele vem aqui, depois vocês ficam me perguntando o tempo inteiro, então tira foto para vocês acompanharem. Hoje o senhor atende onde, doutor? A gente tem 2 consultórios, a gente tem um no edifício The Office, ali na Rua do Nacional Futebol Clube, na esquina, e um outro no Cristal, que é aquela torre do lado do Shopping Manauara.
No The Office é a sala 604 e do Cristal é a 1209. Chegando lá é só perguntar. Pode ir ou pode entrar em contato aqui. É o agendamento por esses números, qualquer um dos dois. O doutor, eu vou te falar, ele está revolucionando a história do joelho no nosso Amazonas. Pois não é? Eu já puxei a orelha dela para ela ir fazer o exame que tá faltando para poder voltar lá. E eu tô puxando a minha porque eu vou lá, vou gravar quando eu for lá com ele. Eu vou deixar marcado, se eu já eu vou deixar engatilhado aqui para eu ir lá. Depois tu segue ele lá, porque eu perdi o número do telefone, porque eu troquei de telefone e perdi tudo. E aí saí de férias também. Tá aí então, doutor Benoliel, pode confiar, porque ele todo ali de equipamento, de estudo e ainda faz um trabalho com a esposa também, que é uma coisa familiar. Por isso que eu digo vocês, vamos mandar um abraço para sua esposa. Um abraço e um beijo para a mulher da minha vida que deve estar assistindo a gente. Afinal de contas, é um mês aí que a gente comemora, né? O Dia Internacional das Mulheres. Como é o nome da sua esposa? Lara. Lindíssima a Lara e também atende com o maior carinho, com a maior simpatia. Eu acompanho ela ali no Instagram também. Um beijo, feliz Dia das Mulheres. E doutor, volte sempre, porque a gente ama esse assunto de joelhos, de articulação. A gente está tentando já pensar o que a gente vai trazer na próxima, mas daqui a pouco a gente está de volta. Tá, e se quiser sugestão também, a gente está aqui para isso, né? Porque a gente recebe muito do nosso público as reclamações. Esse assunto surgiu por conta dos debates que foram gerados naquelas nossas aparições anteriores. A gente promete que a gente vai tentar estar aqui sempre. Tá certo. Seja muito bem-vindo. Vamos fazer o seguinte? Vou puxar a orelha da dona Raí, também vai puxar por causa do joelho, vou puxar a minha também. Agora são 4 horas e 9 minutinhos, a gente vai para o intervalo e volta já.